Nós estamos dando início a mais um encontro aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, sob as graças de Deus, a proteção de Jesus, de Maria, na companhia dos nossos amigos espirituais, rogando-te, Jesus, nesta hora sublime, em que nos reunimos em teu nome para estudar o teu Evangelho e a codificação de nosso querido Allan Kardec. Nós te agradecemos as bênçãos da doutrina e por todas as demais bênçãos com que tu tens pavimentado os nossos caminhos. Guarda-nos a todos aqui no ICEB e no mundo que tão amorosamente diriges. Fica conosco, mestre querido. Abençoa os nossos queridos irmãos que em ambos os planos de existência estão aqui conosco. E muito especialmente, faz descer as tuas bênçãos, as tuas luzes, por sobre o nosso querido irmão, amigo, companheiro Charles Kempf, que traz para nós hoje o início de suas 4 palestras, em que vai nos trazendo e atualizando sobre os conhecimentos que tem tão diligentemente buscado sobre o Espiritismo, particularmente na França, berço do Espiritismo, e sobre o nosso querido codificador Allan Kardec. Abençoa Charles Kempf e a todos nós, neste momento em que nossos corações se unem para o estudo do teu Evangelho e da tua doutrina. Graças a Deus. E nós estamos recebendo, então, hoje, pela primeira vez aqui no ICEB, agradecemos, Charles, a sua presença, aceitar nosso convite. Charles Kempf é francês, tem 63 anos, é engenheiro formado na École Nationale Supérieure des Mines de Paris, é aposentado. Primeiro contato com o Espiritismo ele teve em 1986, é trabalhador no movimento espírita francês desde 1991 e no movimento espírita internacional desde 1994. Dirige o Centre d'études spirites Léon Denis, em Mulhouse, na França, desde sua fundação em 1997. Foi membro do Comitê de Organização do 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, em 2004. Foi membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, de 2004 a 2016. É secretário-geral, nós aqui diríamos presidente, do Conselho Espírita Internacional, o SEI, de 2012 a 2016, e responsável pela coordenadoria da Europa do Conselho Espírita Internacional, de 2007 a 2018. É membro do Movimento Espírita Francófono desde 2014. Membro do Comitê de Redação da Revue Espírita. Membro do Grupo de Trabalho da Enciclopédia Espírita. Ex-presidente da Federação Espírita Francesa de 2018 a 2022. Pesquisador sobre a história do Espiritismo e sobre Allan Kardec. Charles, muito obrigada outra vez. Somos todos ouvidos. Pode começar a trazer essas grandes novidades. O Charles tem sempre muitas novidades, porque ele é um pesquisador incansável. Então, obrigada, Charles. Somos todos ouvidos. De nada, Nádia. Muito obrigado a você, a todos os trabalhadores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né? Instituto histórico, né? Do qual de vez em quando a gente encontra registros, né? Nas revistas antigas aqui da França e da Bélgica. Pode nos mandar, viu, Charles? Charles, sim, pode mandar todas as referências. Quando vejo alguma coisa, eu envio para você, né? São, né, instituto que era conhecido até aqui, né, já naquela época, né? Isso, e nós agora estamos tentando recolocar o ICEB na memória, na lembrança e na história também dos estudos. Obrigada. Isso.
Então, né, é verdade, né, que faz principalmente esses últimos anos, né, que eu me desvinculei um pouco dos cargos administrativos, vamos dizer assim, né, e aposentando, né, tem um pouco mais de disponibilidade para fazer pesquisas, né, e para aprofundá-las, né, porque a gente consegue hoje em dia, né, com a digitalização crescente, né, de maior e maior quantidade, não só de livros, mas também de documentos, de arquivos, né, pela França, principalmente, né, a gente consegue fazer muitas pesquisas sem nem sair de casa. Agora, chega uma hora que está no registro tal, esse não está digitalizado ainda, e aí precisa, né, É ir lá. até Paris, né, passar um dia lá, né, reservar antes, blá, blá, e consultar, então, e fotografar, né, os originais nos registros, né? Então, né, com isso, né, Particularmente, desculpe, Charles, à vontade. particularmente quando você faz pesquisas sobre assuntos, eu sei que você vai iniciar agora com um item que não vou dar spoiler, mas quando você precisa ir, por exemplo, a Lyon, porque não está digitalizado, você vai mesmo aí de Mulhouse para Sim, Lyon? claro, claro. Esse não tem outro jeito, né? A não ser que tenha um amigo lá que faz, né? Que faça. Aham. Mas é mais complicado, né? Então, muitas vezes a gente mesmo vai, né? Quanto tempo você leva de Mulhouse para Lyon? Para Lyon são umas 2 horas e meia de carro, né? E para Paris são 2 horas de trem, né? Uhum. E aí dá para ir de manhã, voltar à noite, Voltar à né? noite. Quando vou para Lyon, geralmente eu pernoito por lá. Ou então, quando vou para Bourg-en-Bresse, né? Bourg-en-Bresse que a gente vai falar Mas é bastante também pequenininho, hoje. Bourg-en-Bresse é ali pertinho, né? É um passo. Quer dizer, quando eu vou para Lyon daqui, a gente passa em Bourg-en-Bresse. Quer dizer, Aham, Bourg-en-Bresse é mais perto de Lyon, né? No caso. Mas lá exatamente. já tem também um amigo que está ajudando um pouco, né? Em certos Opa! arquivos. Eu vou mostrar o que a gente já encontrou e as pistas também do que ainda falta encontrar. Uhum. Então, vou Então vamos lá. colocar aqui o slide na tela. Pronto. Então, vamos lá. Hoje a gente, né, porque são 4, né? É isso, ou 5, não me lembro. São 4, né? Lives, cada vez São por quatro, são quatro. 4, né? E hoje eu vou falar a infância e a juventude de Allan Kardec, né? Vamos ver até onde a gente chega, né? Quer dizer, desde o nascimento em Lyon até quando ele foi para Paris. E indo, inclusive, um pouco antes do nascimento dele, né, atrás da história e das informações sobre os pais dele, né? Então, o próprio codificador, né, nasceu em Lyon, 3 de outubro de 1804, né? A certidão de nascimento já é bem conhecida, já foi divulgada. O nome exato que consta na certidão é esse que vocês veem aqui, né? Denisard com S, né? E D, Hippolyte com HY, né? A gente vê umas 5 ou 6 grafias Já fiz. diferentes do nome Hippolyte, né? Mas a certa é essa mesmo, né? Léon Rivail, a sequência também foi essa, que consta no documento, que podem ver aqui à direita, né? Em Lyon. 219 anos, né? Isso já me lembra que já faz 19 anos que a gente festejou o bicentenário lá em Paris, né? Né? E esse ano já vai fazer 219 anos. O endereço que consta é Rue Salat, né? Naquele local, na realidade, não era uma residência, era um estabelecimento de banhos termais, né? Chamado Dietmar, e uma das propriedades desse estabelecimento era ajudar as mulheres que tinham dificuldades em ter filhos, né? Então, é uma das explicações, né, por que a mãe dele estava ali na hora do parto, né? Eles moravam em Bourg-en-Bresse, né, que nunca moraram em Lyon. O próprio Kardec escreveu que nunca morou em Lyon, e é verdade, né? Ao contrário do que as biografias afirmam. E a certidão também diz que o pai estava atualmente em Paris, né? Ou seja, o pai não estava presente na hora do nascimento do filho, né? Por que ele estava em Paris? A gente vai ver um pouco mais adiante, né? As causas prováveis, embora ali também tem
o que foi que ele foi fazer em Paris, aonde, etc., é uma pesquisa que ainda precisa ser feita, ok? Mas antes de você adiantar, ô Charles, conte-nos o nosso querido saudoso amigo que está ali e o outro que está com o cabelinho Isso, escuro, pretinho. Quem isso. são? Pois isso foi, então, a inauguração desse monumento, né? Que o nosso querido irmão Paulo Paulo, né? Sérgio Paulo de Peixoto. Niterói, né? Saudade dele, né? Muita E, saudade. né, naquele convênio entre a cidade de Niterói e Lyon, né? Convenceu a prefeitura de Lyon de fazer um monumento em homenagem a Kardec, né? Que é esse, né? Que fica naquele local, mais ou menos, né? Onde ficava essa casa, né, de estabelecimento termal, que desapareceu porque, numa enchente do rio Ródano, né, algumas margens assim foram destruídas, inclusive aquela casa, né? E Eu ia então te esse dizer monumento está ali e foi inaugurado em 2005, nessa foto que isso. vocês veem, né? Lá na Rio Salá, a gente não vê mais exatamente nem o prédio de águas termais mais, né? Não, não, É, tem a rua, essa avenida que vocês veem é aí a Rio atrás Salá. da gente, né? E também, conte-me aqui o nosso saudoso amigo e esse outro, mais alto, de cabelo escuro. Era o trabalhador que estava ali para traduzir, né? O discurso que Nestor fez, né? Para francês, né? Que tinha as autoridades, tinha o vice-prefeito, Isso, o prefeito daquele bairro de Lyon, tinha um monte de gente ali naquele dia da inauguração, realmente, né? isso. Nestor Mazotti, nosso saudoso Isso, presidente da FEB e do SEI, né? isso. É quando eu tive que assumir depois que ele teve que se afastar, né? Quando ficou Foi. doente, né? Em 2012. E Então, esse outro senhor aí, que você não está dizendo quem é, hein? mas acho que o pessoal reconheceu, né? Embora não tenha mais bigode, né? Mas Está mais jovem, tá com bigode, chama-se Charles Kempf. Você nem disse, mas eu estou dizendo. Então, vamos seguindo. uma outra pequena história interessante aqui é que, né, esse medalhão que podem ver aí, né, que é de bronze, foi feito lá no Rio, né? A mesma fundição que fez o medalhão que estava no monumento lá em Niterói, né? E foi pouco antes do Paulo desencarnar, né? Ele nos enviou uma foto, né? Mostrando que o monumento lá tinha sido, como que vocês dizem, vandalizado, tinha sido, ou seja, o medalhão foi roubado, né? Que era bronze, né? Isso tem um É. certo valor no mercado, né? E não tinha mais a fundição, não tinha mais os moldes, não tinha mais nada, né? E então nós, aqui na França, nos organizamos para contratar um artista que foi lá no monumento, né, fez um molde desse que estava lá em Lyon. Com esse molde, então, ele fez réplicas, né, não de bronze mais, fez réplicas de fibra, mas com, como é que a gente chama? Palhetinhas, né, Aham. de bronze, né, que dá um aspecto de bronze, mas é fibra. E essa réplica, né, inclusive tem algumas outras que foram feitas, né? Essa réplica, né, uma delas foi enviada para Niterói, né? E já chegou lá, faltava ainda pintar, fazer bonitinho, né? E, pelo que eu entendi, né, a inauguração dele vai ser no dia 3 de outubro, lá em Niterói, né? Vai ser a restauração, né, e a nova inauguração do movimento restaurado, né? Isso, nós estávamos lá e vamos aqui fazer um preito de gratidão, uma homenagem ao nosso querido Paulo Sérgio Peixoto, que Isso. é o pai dessa ideia linda. É, E nós chegamos, você sabe muito bem, nós chegamos a publicar um livro, isso. participamos desse livro com o Paulo Sérgio para descrever essa fraternidade, essa irmandade Lyon-Niterói, que depois a gente pode falar se você quiser. Vamos seguindo. Exato. Obrigada, Charles. Exato. Então, né, de lá veio para cá e quando lá se perdeu, de cá voltou para lá, né? A gente achou totalmente normal a gente, né, fazer o máximo, né, para ajudar os nossos irmãos de Niterói a restaurar o monumento. Então, vamos lá agora ver os ascendentes, né? Ele fala aqui, né, que era filho de
Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jean-Louis Duhamel. E Jean-Baptiste Antoine Rivail, né, o pai dele era esse senhor que vocês veem aqui, Antoine Rivail de la Lèvrotière, co-seigneur de Saint-Romain-en-Gier, Saint-Martin de Cornas e Saint-Andéol du Château. Era um título de nobreza, né, na época feudal, e quando, né, algumas dessas pessoas, né, os senhor e co-senhor, administrava, né, uma certa área, né, do território francês, tudo que era assim produção agrícola, recolhimento de imposto, tudo mais, né? E ele nasceu então 31 de agosto de 1712, mas faleceu em 1778, ou seja, quando Rivail nasceu, né, o avô paterno já tinha falecido há tempo, né? E procurando um pouquinho, né, esse Château de la Lèvrotière, nós encontramos essa foto que vocês veem aqui, né? É uma mansão grande que ainda existe hoje, né? E quando um amigo nosso foi lá procurar informação, ele falou com o dono lá, que já era bem velhinho, e sim, ele se lembrava do Rivail, né? Quer dizer, essa casa foi realmente a casa onde o pai de Rivail cresceu. Vocês veem aqui até depois o bisavó e etc., né? Era uma família, vamos dizer assim, de nobres, né? A foto aqui não é foto real, não, né? Tem um website que eu peguei essa árvore genealógica, nem sempre coloca fotos verdadeiras. Uhum. E aí, a gente, aqui tem a genealogia, né, resumida dele, né? Podem ver aqui, né, o Antoine Rivail, esse que a gente acabou de falar, embaixo à esquerda. Não sei se vocês veem o meu mouse na tela. Eu vejo. Eu fico mexendo aqui, né? Ele era casado com uma mulher chamada Reine Richard, que faleceu em 1790, ou seja, também, né, antes do nascimento. E eles tinham um filho e duas filhas. O filho, que é Jean-Baptiste Antoine Rivail, que era o pai de Kardec, né? E outra filha que chamava Reine Rivail, que era tia de Kardec e que ele conheceu, né? E uma outra, Anne-Sophie Rivail, mas essa também faleceu bem pequenininha, né? Faleceu em 1760, ou seja, Kardec tinha uma tia do lado paterno, né? Do lado materno estamos aqui, né? Jean-Louis Duhamel, né? Que era a mãe de Kardec, né? Nasceu em 1773 e só foi bem recentemente que a gente achou onde e quando ela morreu, né? Ela morreu 2 de julho de 1832 em Paris. Ou seja, Kardec, Rivail e Amélie se casaram em fevereiro de 1732 e em julho a mãe desencarnou, né? Casou o filho e voltou para o mundo espiritual. Então, o pai dela era Benoît-Marie Duhamel, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Era uma pessoa extremamente conhecida lá em Bourg-en-Bresse. E a mãe era Marie-Charlotte Beauchard, né? Ela tinha também duas irmãs e um irmão. As duas irmãs também faleceram bastante jovem, e o irmão, né, que é o tio materno de Kardec, esse sobreviveu bastante tempo, né, inclusive morando com eles lá em Paris, né? E então podem ver que o pai e a mãe de Kardec se casaram em 5 de fevereiro de 1793, em Bourg-en-Bresse, né, onde eles moravam, e tiveram 4 filhos, né? Tinha o Auguste Claude Joseph François Rivail, o menino, né, que nasceu em 1796. Tinha Marie-Françoise Charlotte Héloïse Rivail, que nasceu em 1799, né? Mas ambos faleceram muito jovens, né? A menina faleceu com 2 anos em 1801 e o menino faleceu com 6 anos em 1802. Ou seja, quando o Hippolyte nasceu, né, ele era filho único, né? Que o irmão maior e a irmã maior já tinham falecido. E o que a gente também descobriu não faz muito tempo é que ele teve uma irmã menor, chamada Isaura Rivail, que nasceu também lá com o mesmo Dr. Rodamel, né, que
trabalhava naquele instituto lá que funcionava a Rue Salat. Ela nasceu em junho de 1806, ou seja, um ano e meio, né, depois do nascimento do Hippolyte, mas ela também faleceu jovem, só que a gente ainda não encontrou aonde e quando, né? São essas Charles, coisas ainda faltam a gente encontrar. Charles, você tem informação sobre por que tantas crianças desencarnavam tão precocemente? Basta você pegar as estatísticas, né, da mortalidade infantil da época, né? Era, acho que mais de 50% das crianças não passavam a idade de 2 anos. Pois é, e por quê? A medicina, né, as doenças infantis, tinha ainda na época a epidemia de cólera, coisa assim, né? Né? Simplesmente, né, são os progressos da medicina, né, que Sim. fizeram cair muito essa taxa, né, de mortalidade infantil, que era, naquela época, era de 50%, entendeu? Então, de 4, né, só sobreviveu 1. Né? Vamos dizer assim, era uma característica na época, né? E, inclusive, quando eu falo 50%, já é 1840, 1850, né? No início do século XVIII, né? 19, desculpem, era provavelmente mais alta ainda, certo? Então, o que a gente pode resumir daqui é esse Benoît-Marie Duhamel, que é o avô materno de Rivail, foi preso pelos revolucionários e guilhotinado em Lyon, né? O pai, né, a gente vai ver também mais adiante, desapareceu, né? Ou seja, o Hippolyte, né, ele cresceu, a família dele era composta, então, dele, como filho único, da mãe, né, Jean-Louise, o irmão, né, que é o François Duhamel, e, até 1825, né, da avó materna, né, Marie-Charlotte Bochart. Esse foi o núcleo familiar no qual ele cresceu, né? Não tinha pai, né? Eu vou voltar para isso daqui a pouco. Então, querendo mais detalhes, inclusive, né, podem procurar isso na Revista Espírita, né, que fizemos um artigo sobre isso, e também aqui, Reformador, de abril de 2014, que acho que agora pode fazer download lá no website da FEB, que tem um artigo mais completo sobre os pais, né? Mas eu vou mostrar aqui mais alguns detalhes, né, sobre o casamento dos pais, né, 5 de fevereiro de 1793, né, podem ver aqui, né, Jean-Baptiste Antoine Rivail, que tinha 34 anos já, quando casou, né, filho, né, do Antoine Rivail e de Reine Richard, né, e da outra parte, né, Jeanne-Louise Duhamel, né, de 19 anos de idade, ela tinha 15 anos mais jovem do que ele, né, filha de Benoît-Marie Duhamel, né, que foi guilhotinado, né, e Marie-Charlotte Bochart, casado. E podem ver aqui à esquerda o documento, né, que se encontra muito facilmente lá nos arquivos do Departamento de l'Ain, né, dessa certidão de casamento. O interessante também, aqui eu estou mostrando o mapa, né, não sei se dá para ver, aqui embaixo à esquerda é a cidade de Lyon, certo? Aqui em cima, à direita, é a cidade de Geneve, né? E aqui você vê que mais ou menos meio caminho, né? Fica a cidade de Bourg-en-Bresse, né? E aqui fica a cidade de Belay, né? Belay era a cidade onde o pai de Kardec morava quando casaram, né? Então pode ser que nos primeiros anos, né, não moravam em Bourg-en-Bresse, mas moravam em Belay. Você vê o rio Ródano, né? Depois de passar o lago de Genebra, né, desce para Belém, suba e depois vem para Lyon antes de descer para Marselha, né? Então tudo isso fica assim mais ou menos na mesma região, uns 150 quilômetros de distância no máximo, ok? Outra coisa interessante quando a gente olha no final dessa certidão de casamento, né, tem um monte de assinaturas, né? E quando a gente procura um pouco quem eram essas pessoas, essas testemunhas que estavam lá, né? Podem ver aqui à direita listado, né? Os futuros cônjuges estavam acompanhados de Claude Joseph Duhamel, procurador judicial e tio da futura noiva, né? Jean-Antoine Rostand,
comissário das guerras, né, de Henri Fulques d'Oraison, marechal de campo. Procuram, por exemplo, Henri Fulques d'Oraison na Wikipédia, tem um artigo bem grande, isso era pessoas, sumidades, né, inclusive do exército militar dos Alpes, na época, que era comandado por um general chamado Napoleão Bonaparte, né? Então, pode ver mais ou menos o tipo de pessoa que estava ali como testemunho do casamento, né? Onde, inclusive, o próprio Jean-Baptiste Antoine Rivail, o pai de Kardec, né, trabalhava como juiz militar naquele exército dos Alpes, né? Thomas Sandoz, né, tenente-coronel comandando a Legião dos Alpes, é aqui, né? François Brunel, capitão da gendarmeria, né, da polícia, vamos dizer assim, militar da região, né? O primogênito Claude-Marie Favier, juiz do Tribunal do Distrito, né? Joseph François Enjolras, jurista, Claude François Enjolras Filho, comissário nacional, né? Que a gente chama prefeito aqui, né? Não é governador, não tem o equivalente, né? O representante do governo central nas regiões, né? Arlequim Besson, administrador do departamento, etc. Ou seja, tinha pessoas aqui extremamente conhecidas, né? Que estavam presentes naquele dia do casamento dos pais de Kardec, né? Somente para poder sentir, né, o meio, né, tanto do pai, né, que é a metade deles, né, aqueles militares, né, como da mãe, né, que eram mais aquele ligado à área jurídica daquela região de Bourg-en-Bresse. Continuando. Então, aqui vem um pequeno cronograma com datas, né? 5 de fevereiro, casamento, né? Mas eles moravam provavelmente em Belém no início, né? Aí, menos de um ano depois, né? Janeiro de 1794, o avô paterno, né, do Rivail, né, foi preso a mandado de Albite. Albite era um representante dos revolucionários que eles enviaram para aquela região, e esse Albite era um terror, era uma pessoa realmente daqueles mais terríveis. Inclusive, o Departement de l'Ain sofreu enormemente, né, naquela época, depois da Revolução, né? Inclusive, aqui foi até depois também que guilhotinaram o Luís XVI e Maria Antonieta, né? Então, prenderam o Duhamel, né, transferido para Lyon, e foi guilhotinado em março, né, depois de um julgamento sumário, né. Tentaram de tudo para evitar que isso acontecesse, mas não conseguiram, né. A força desses revolucionários na época era muito grande. E vejam só o que aconteceu. Um mês depois, né, ou seja, entre o avô materno foi preso e guilhotinado, o pai de Kardec, o futuro pai de Kardec, também foi preso, né? A manda do mesmo Albite, né? E os bens sequestrados, né? Porque era suspeitado também de ser contra-revolucionário, né? Só que o que salvou o pai de ser guilhotinado, né, foi que o Albite foi transferido para o exército dos Alpes, né? E foi aí que o pai foi liberto, né, 2 meses depois de ser preso, né? Não foi guilhotinado, senão o Kardec não teria nascido, né? É isso, né? E então o menino a gente já viu, né? O irmão maior de Kardec, né? A gente achou relativamente pouca coisa sobre o pai de Kardec, né? Ele tinha essa carreira militar lá, a gente precisa ir vasculhar os arquivos militares também naquelas épocas, mas em 1798, né, ele tinha um cargo de agente florestal ainda em Belém, aquela mesma cidade, né? Isso a gente encontrou no julgamento, né, em Lyon, né, por prevaricação, do qual ele foi inocentado, né? Depois, desculpem, nasceu a filha, depois desencarnou a filha e depois desencarnou o filho, né, o irmão maior. Continuando, né, a gente viu, né, que ele nasceu em Lyon, e esse batizado, né, a única informação não é uma fonte primária, é uma fonte secundária, né, a biografia do Henri Sauce, que relata esse documento, como vocês veem, transcrito e traduzido aqui, né? Diz que ele foi, né, um documento que o Le Marie deu para Sauce naquela época, né? E aí diz, né, que ele foi
batizado na paróquia de Saint-Denis, em Brest, diocese de Lyon, né? No 15 de junho de 1805, né? E dá aqui o nome da madrinha, o nome do padrinho, né? Dá também o nome do pároco, né? Que o batizou, e dá também o nome do pároco que fez a certidão em 1813, né? Ou seja, quase 10 anos atrás. Só que cadê o original desse documento, né? Até agora ninguém encontrou. Então tem alguma coisa errada aí dentro, a gente não sabe qual. Primeira coisa errada é que o SOS diz que é Saint-Denis-la-Croix-Rousse, né? Que tem também um Santo Denis lá em Lyon mesmo, né? Enquanto que a gente pensa que era Saint-Denis-le-Bourg, né? Onde morava o Duhamel, né? E a avó materna do Rivail, né? Que era, vamos dizer assim, o chefe da família na época, né? Mas também nós procuramos em Saint-Denis-le-Bourg, procuramos em Bourg-en-Bresse, procuramos em Belay, não encontramos esse registro nos registros de todos os batizados daquela. E nem encontramos os nomes dos padres, né? Porque quando tinha um padre, esse Barth, esse Chassin, né? Ele aparece em cada página do registro, né? Não encontramos onde eles estavam, né? Então aí ainda tem um mistério. Será que ele foi batizado? E se foi, aonde e quando, a gente não sabe ainda. Por Isso. enquanto, a única fonte secundária é essa, certo? Ô, Charles, você, pela sua intimidade com o Sauce, você só diz Sauce, mas só para a gente fazer o registro, é Henri Sauce, Henri Sauce, isso o mesmo. grande biógrafo, né? Isso. Isso, e inclusive Henri Sauce, ele era de Lyon, né? Uhum. Então, aí é que está, né? Porque quando a gente procurou essa paróquia de Saint-Denis, lá na Croix-Rousse, na realidade, em 1805, ela estava fechada, sendo reformada, só saiu, quer dizer, os registros lá só começam em 1815, quando foi reformada a igreja, né? Então, não podia ser lá, ou então era num local temporário, e a gente já procurou tanto, até agora, ninguém achou essa certidão, ninguém. A fonte primária, né? Que do Sousa a gente sabe que, né, que várias coisas que ele escreveu na biografia, né, no entusiasmo dele, né, que ele não conheceu Kardec pessoalmente, né? Ao oposto do Lemarie, que o conheceu, né? Sousa ele foi buscar as informações de segunda mão já, não de primeira mão, né? Que ele não conhecia, né? Quando, por exemplo, ele diz que Kardec era médico, né? E Kardec nunca foi médico, né? E também essa questão, né, que é onde nos falta muito nosso querido irmão Eduardo Carvalho Monteiro, né, dizendo que era maçom, né? Essa semana a gente encontrou alguma informação sobre que loja ele participava, né? Agora precisa também ir atrás disso para saber realmente, né, se ele estava naquela loja ou não. A gente até agora pensa é muito duvidoso que ele tenha sido, né? Então era uma loja assim bem específica, espiritualista, né? Mas nas grandes lojas de França ou do Grande Oriente, com certeza não foi, né? Que o Eduardo já tinha ido lá vasculhar os arquivos, né? Ô, Charles, esses registros, enquanto a paróquia estava em obras, certamente ocorreram ali nas redondezas. E vocês procuraram e não encontraram, é isso? Não, a gente procurou todas as dioceses de Lyon, naquela data, quando é a data, né? É fácil você pegar, um depois do outro, mas Uhum. nenhuma, nem os nomes dos padres a gente encontra, né? Isso. Porque quando você encontra, por exemplo, né, Saint-Denis-le-Bourg, né, você vê ali, né, a sequência dos batizados, né, sempre tem a mesma assinatura do mesmo padre, entendeu? Que era o padre de lá, né? De vez Sim. em quando era outro, né? Mas quando ele estava viajando, ou doente, coisa assim, né? Mas nem isso, né? Que você, né? Se tivesse encontrado pelo menos o Barth lá, o Chassin, né, aí a gente já tinha uma coisa mais sólida, mas nem os nomes dos padres a gente encontrou. E aí escrevemos também para os arquivos, né? Da diocese de lá, mas aquela turma, né? Quando Kardec, quem é, né? Aí geralmente não responde, né? Isso. Ô, Charles, ainda é uma questão. Eu sempre pensei em Bourg-en-Bresse com hífen.
mas em vários momentos você coloca aqui sem hífen. Havia essas duas grafias, ou isso é uma grafia atual? Na época, inclusive, não chamava Bourg-en-Bresse, chamava Bourg-de-Lin. Mas quando você vai nos arquivos, você tem a lista dos municípios, quer dizer, também não tem como errar, entendeu? Sim, mas havia hífen? O Bourg-en-Bresse com hífen? Eu acho que se escreve com hífen, acho que sim, né? Procurando na Wikipédia, eu acho que quando nome de cidade é assim, com várias palavras, geralmente tem hífen. Com hífen, isso. E aqui no segundo parágrafo, quando você fala sobre o extrato dos registros, na terceira linha você coloca Hippolyte com 2 P's. Pois é assim que está escrito registro. Na biografia do SUS. Não digo Tá. no registro, que os registros a gente não viu, entendeu? É assim que está escrito na biografia do SUS. Entendeu? Por isso que, né, é de segunda mão, né? Agora, esse Hippolyte, isso não nos choca mais, né? Que tem umas 4 ou 5 grafias, né? Com YI, YY, 1P, 2L, 1P, 1L, 1P, 2Ps, 1L. Tem um monte de grafias que a gente encontra, né? Mas também, quando a gente verifica, né? A gente verifica tudo isso, né? Você não pode passar ao lado, né? Isso. Inclusive, né, talvez tenha sido erro de data, né? A gente foi um ano antes, um ano depois, e nada. A gente passou horas e horas e horas até agora em vão. Inclusive, isso é presencial, né? Porque não tem registros digitalizados disso. Sim. Vamos continuando, então. Charles, você chegou a pensar em pedir ajuda ao Olivier, o Geneviève? Sim, Que claro. mora lá em Lyon, A né? gente foi junto lá. Inclusive com o Paulo. O Paulo também estava lá uma vez. Ele Exatamente. procurou também, mas essa é um enigma ainda, né? Que vamos ver se a gente resolve um dia. E isso então, aqui, né, digitalizado, né, a certidão de nascimento da irmã mais nova dele, né? E nessa certidão, inclusive, né, quando a gente lê com cuidado, a gente encontra um monte de coisas interessantes, né? Primeiro, o erro no nome do pai, né? Chama Rival em vez de Rivaille, né? Depois, né? Aqui está dizendo, né? Homem de lei, morando em Belvès, département de la Dordogne. Ou seja, em 1806, o pai de Kardec não estava mais em Paris, não morava mais em Bourg-en-Bresse, mas morava em Belvès, na Dordogne. Dordogne já é do outro lado da França, né? Lá perto do Oceano Atlântico, certo? Então, o que ele foi fazer lá? Por que ele foi lá? Isso é outra pessoa, né, que a gente conhece, que mora por lá, que está fazendo pesquisas para tentar encontrar alguma coisa sobre ele lá. Mas é uma informação extremamente importante que a gente descobriu aqui. A gente vai ver daqui a pouco por quê, né? E aqui a gente vê também, né? Tagadá. Não estou achando agora, né? Mas era o domicílio, né, de um senhor chamado Rodamel, né? Rodamel aqui no início. Esse Rodamel era o mesmo doutor, né, mencionado na certidão de nascimento do Rivai. Quer dizer, foi esse médico que assistiu a mãe de Kardec quando ela teve ele, né? E que assistiu ela também um ano e meio depois, quando ela teve a filha. Certo? Então, pode ver que em 1806, né, o pai já morava num outro local, né? Não morava mais em Bourg-en-Bresse. Continuando, depois a gente tem... O que foi que aconteceu com o pai, né? Esse outro documento, quando a gente viu, de 1832, quando casaram, né? Tinha um julgamento de notoriedade feito por um juiz, né? Que diz que o pai, né, de Kardec desapareceu sem notícias por mais de 25 anos, em 1832, né? Provavelmente morto na Espanha. Isso vinha de um julgamento de notoriedade de um juiz, né? Porque
precisava da autorização do pai para casar, né? Então, se o pai não estava, precisava um documento judicial, né, que dizia por que o pai não estava, né, um julgamento de notoriedade. Então, podem ver 1832 menos 25 dá 1807, ou seja, um ano depois do nascimento da menina e 3 anos depois do nascimento do Rivai, que ele desapareceu. Morrer é uma coisa, né? Morreu, morreu, né? Agora, desaparecer, será que vai voltar? Será que não vai voltar? É uma situação bem embaraçosa, né? Bem complicada, né? E esse julgamento, essa informação, a gente encontrou na certidão de casamento, né, do Rivai, mas também em outros julgamentos, né, em 1822 e 1828, em Bourg-en-Bresse, né, quando a mãe, por exemplo, queria vender um bem, né, também tinha que ter a autorização do esposo, né? Mas graças a Deus, né, ela tinha dele uma procuração que ela podia vender qualquer coisa, mesmo sem que ele autorizasse, entendeu? Porque senão a situação dela estava ainda muito mais complicada, né? E então essa informação veio de vários documentos oficiais, né, que ele desapareceu, certo? Só que também, né, uns anos atrás, né, mentira tem perna curta, né? A gente já estava procurando lá na Espanha, mas a gente encontrou em Périgueux, né, que, na realidade, né, o Rivai Jean-Baptiste Antoine, como podem ver aqui, né, morreu em 26 de junho de 1834. Ou seja, 2 anos depois do casamento, 2 anos depois da mãe, né, morreu o pai, com 75 anos, né? E essa cidade de Périgueux é na Dordogne, fica perto também daquela cidade de Belvès, né, que estava mencionada na certidão de nascimento da menina, da filha, certo? Então, o que danado foi que ele foi fazer ali? Aí pronto, quando descobrimos isso, né, fomos atrás, vamos ver se nas declarações de sucessão, né, a gente encontra alguma coisa. E encontrou, né? Uma vez que você tem um documento, né, você vai puxando o fio, aí aparece um monte de outras informações que vêm depois, né? E aí a gente descobriu, né, essa declaração de sucessão dele, né, que ele morreu pobre, né, não tinha bens, que ele era alojado por um dono de bar, né, em Périgueux, a quem ele tinha prometido a herança dele, né, mas essa herança não existia, né, de tudo que é meu é teu quando morrer, e quando, coitado, né, morreu, o outro foi lá ver, não tinha nada, né. E tudo isso fica nesse documento, né? Esse dono de bar era chamado Separ, e tem um endereço lá que eles estavam naquela cidade de Périgueux. E depois a gente viu, né, que ele tinha apenas o usufruto de uma renda cujo capital pertencia a Marie Lavour, viúva Trémoulet de Lessal. E aí a gente foi atrás. Quem era essa Marie Lavour, viúva Trémoulet de Lessal? A gente também encontrou sem problema nenhum. E a gente viu, né, que o Jean-Baptiste Antoine de Rivai vivia com essa mulher, pelo menos em 1815, numa pequena cidade chamada Les Salles, justamente, né? E esse documento que podem ver aqui à esquerda, né? Você vê aqui Jean-Baptiste Antoine Rivai, né? Ele era testemunho do casamento da filha dessa senhora, certo? Então, ele foi para lá, né, encontrou uma viúva, se amigou com ela e simplesmente abandonou o domicílio conjugal. Quer dizer, isso é a verdade mais provável daquele desaparecimento, certo? E E essa aí, casa, como? essa casa, Inclusive, né, quando a gente foi uma vez lá para o sul da França, a gente parou lá, em Les Salles, e aí a gente fotografou esse casarão, né, que era muito provavelmente, né, a casa onde o pai, né, de Kardec, né, de Rivai, na época, já morava naquela época, né, provavelmente entre 1807, né, quando desapareceu, né, até uma certa data, né, que essa mulher provavelmente botou ele para fora, né? Quando ele foi lá terminar albergado por esse dono de bar em Périgueux, né? Isso mostra que o pai de Kardec, né, também aquele julgamento de prevaricação e muitos outros indícios, né,
não era lá uma pessoa assim tão séria, vamos dizer assim, né? E mostra também que o Hippolyte, né, cresceu, né, não teve a educação do pai, né, a partir dos 3 anos de idade, se é que teve antes, né, porque você viu, ele estava em Paris, depois morava em Belvès, né, acho que ele viu muito pouco o pai dele nesses 3 anos, né, antes que ele, entre aspas, desaparecesse, certo? Vamos continuar. Esse é outro documento interessante, que veio até depois, né? Você vê que é 1828, né? Aqui a gente pulou uns 20 anos mais tarde, que o João Baptiste, o Hippolyte Léon Denisard Rivai, chefe de instituição em Paris, né? Era membro de uma sociedade de emulação e de agricultura do Departement de l'Ain, né? E esse diploma é assinado por uma pessoa chamada Thomas Ribot, né? Você vê aqui os símbolos maçônicos debaixo da assinatura, né? Ou seja, essa sociedade de emulação era muito provavelmente uma sociedade maçônica, né? Ou seja, quando se diz, será que Rivai era maçom, né? Maçom ele não era, mas ele era membro correspondente de uma sociedade que era provavelmente maçônica, entendeu? E aí, procurando um pouco mais, né? Esse Thomas Ribot também esteve ligado àquelas pessoas lá que foram testemunhas do casamento do pai e da mãe de Kardec, né? Ou seja, muito provavelmente o pai de Kardec era maçom, né? Por isso que quando a gente procura saber o que foi que ele foi fazer lá em Belvès e em Les Salles, a gente está procurando também essa pista aí, né, para ver se nos arquivos maçônicos daquelas cidades, né, a gente encontra alguma coisa sobre quais foram as atividades deles por lá, certo? Mas isso a gente vai voltar mais em detalhe uma próxima vez, né? Então, o jovem Rivai, né, nasceu em Lyon, morava em Bourg-en-Bresse ou em Saint-Denis-les-Bourgs, né, que eram duas cidades bem vizinhas, né? Saint-Denis-les-Bourgs, onde tinha o casarão, né, da avó materna, né, com terras, inclusive, e tudo mais, né? E foi provavelmente lá, né, que ele fez a escola primária, né, na escolinha daquela pequena cidade, né? Não trouxe aqui nos slides, mas também fui àquela cidade, né, fazer fotografias da igreja, a parte antiga assim da cidade, né? E a gente também foi localizando onde que estava aquela casa, né, onde ele cresceu, e essa casa, né, que aparece nos mapas da época, hoje foi completamente reurbanizado, né? Quer dizer, a casa também já não existe, né? A cidade de Bourg-en-Bresse cresceu, né? E absorveu, né? Aquela área dali que na época era ainda rural, né? Mas que hoje faz parte da cidade. Então ele estudou em Saint-Denis-les-Bourgs, né? Vamos dizer assim, com 5 anos, né? Era 1804, 1909, né? Fez a escola, provavelmente durante alguns anos, né? Até que ele fosse, como também constam das biografias e dos próprios livros que ele escreveu, né? Ele foi estudar no Instituto de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, né? Esse instituto, né, era pago, né, não era gratuito, né? Então, para a mãe, o tio e a avó materna, foi um esforço grande, né? Conseguir financeiramente, né, ter o filho estudando naquele instituto, que era um dos mais famosos, né, na época, né, com os métodos de Pestalozzi, bem conhecidos, né, pelos educadores, pedagogos no mundo ainda hoje, né? E aí também tem umas pessoas que colocaram isso em dúvida. Não, mas isso não foi, não tem nenhuma prova disso, etc., né? E aí fomos atrás também desse Instituto Pestalozzi, né? Existe um centro cultural Pestalozzi lá na Suíça ainda hoje, mas infelizmente nenhum dos arquivos da época daquele instituto foi conservado, né?
Eles não têm registros assim de alunos, não tem nada, né? Tem alguns livros que alguns alunos escreveram sobre o Instituto, né? Que a gente também foi vendo, procurando, né? Em canto nenhum se encontra um jovem Rivai. Mas aí também, né? Apareceu uma pista numa das revistas científicas e moral do Espiritismo, né? Que era editada pelo Gabriel Delaney, né? Que tinha um membro, um assinante, né, um correspondente na Suíça, que foi lá fazer pesquisa e diz que nos arquivos, né, da cidade de Yverdon ou de Lausanne tem algum registro, né, sobre a mãe dele, né, que consta o nome da mãe dele. Aí a gente foi... Sim? Desculpe. Nosso companheiro aqui, também expositor do ICEB, o Fabiano Nunes, passou aqui uma mensagem pelo YouTube, lembrando que na obra Viagem Espírita, em 1862, o Kardec fez críticas às ideias da maçonaria. É só um registro aqui do Fabiano Nunes. Sim, sim. Quer dizer, com certeza, né? Eu faço aqui o paralelo entre Kardec e Leon Denis, né? Quando ele começou a codificação, se era maçom antes, né? Ele não era mais quando começou a codificação, porque essas críticas que ele fez, né? Quando a gente lê entre as linhas, né? Ele descrevendo o espiritismo, não é uma sociedade secreta, não é reservada para iniciados, etc., né? Nessas linhas, né, a gente vê claramente, né, que ele escreve isso para fazer bem a diferença, né, entre o espiritismo e a maçonaria, né? Ou seja, se ele foi durante um certo período, né, como descrevem alguns outros biógrafos, né, inclusive o André Moreuil, né, essa biografia que existe também lá traduzida em português, se ele foi em um certo momento, se ele foi membro correspondente dessa sociedade lá em Bourg-en-Bresse, que isso vai ser a nossa próxima viagem de lá, que a gente encontrou os arquivos dessa sociedade, né, para ver se a gente encontra contribuições do Rivai lá, né, Rivai filho e Rivai pai, no caso, né, se ele foi, na época, depois ele não foi mais, com certeza. Que nem o Leon Denis, né, fazia parte da loja dos Demófilos, né, isso graças a Deus, nosso irmão Eduardo Carvalho Monteiro, né, conseguiu os registros, as cópias de tudo, né, quando ele foi lá, né? Ele saiu da maçonaria em 1882, né? E o Eduardo explica bem, né, no Leon Denis e a maçonaria, né, as razões, né, as atividades durante, né, e as razões pela qual ele saiu, né? Quando o Grande Oriente, né, retirou a noção de Deus do credo básico deles, né, em nome da liberdade de crença, né? Coisa que o Leon Denis, que já era espírita, né, não pude concordar. Isso. O Fabiano aqui está acrescentando que o Kardec estava contra as ideias das sociedades secretas, não é isso? Isso, Exatamente, você também já explicou isso. Obrigada, Fabiano. Um abraço para você. E o Eduardo, esse documento que o Eduardo encontrou deve estar lá em São Paulo mesmo, né? As fotos, sim. O documento está lá na loja dos Demófilos em Tours, o original, né? Sim, sim. Mas ele fotografou a fonte sim, primeira, sim, a fonte esse registro primária, está né? lá, está bem. Isso. E Leon Denis, a maçonaria, de Eduardo Carvalho Monteiro, né, que ele publicou lá em 1804, 1805, 2004, 2005, desculpem, explica tudo, né? Inclusive ele explica aonde que ele foi buscar, né, os registros sobre o próprio Kardec, né, lá nos arquivos do Grande Oriente em Paris, mas nunca não encontrou, foi lá ver os curadores dos arquivos e tudo mais, né? Não encontrou nenhum registro de iniciação do Rivai, né? Então, voltando ao Pestalozzi, né, pessoas colocando em dúvida, nós fomos atrás e realmente, né, a gente achou os documentos lá, né, nos Archives Communales Vaudoises, né, em Lausanne, que comprovam que Jean-Louis Duhamel, né, quer dizer, estava escrito Jean-Louis Rivai, né, estava dito também que ela morava em Marbose, e isso foi provavelmente um erro, que ela nasceu em Marbose, né,
E tudo isso a gente conseguiu, então, averiguar, né? Que ela morava em Yverdon, e um dos documentos diz claramente, né, que o filho estudava no instituto, né? E os primeiros documentos que a gente encontrou foi em 1815, né, que foi provavelmente quando chegaram lá, ou logo depois que chegaram lá, e o documento onde eles saíram, né, da permanência na Suíça foi em 1820, junho, né? Quer dizer, a gente vê que o período de estudo foi em 1815, quando ele tinha 11 anos, né, 1804, até 1820, né, quer dizer, com 16 anos, não, 15 anos, né, 16 anos incompletos, foi que eles saíram de Yverdon, né? E esses documentos aqui que vocês veem são os registros, né, do responsável de Yverdon, né, escrevendo, dando aviso favorável para a prorrogação do visto de permanência da mãe, etc., etc., né? Ou seja, agora a gente já tem uma prova, né, de fonte primária que eles realmente moravam lá, pelo menos nesse período indicado aqui, certo? Aí depois, sobre Pestalozzi, né, além do que ele mesmo escreveu nos livros depois, né, inclusive falando do Bonifácio, né, que estava lá, né, um dos ajudantes do Pestalozzi, que ele depois que ficou, também estava em Paris, né, e o que ele escreveu, né, que ele era iniciado, né, o segundo método de Pestalozzi com melhorias, etc., né, a gente não tem outras evidências no momento, né, sobre esse período de estudo, porque os arquivos não existem. Também a gente não tem muitas informações o que foi que ele fez entre 1820 e 1822. Aí tem uns 2 anos que, por enquanto, a gente não encontrou nenhuma informação. A primeira informação que a gente encontrou é essa que eu estou mostrando aqui, né? Foi que em outubro de 1822, foi já na época da restauração, né? Jean-Louis e François Duhamel venderam vários bens que eles possuíam na região de Bourg-en-Bresse, né? Inclusive vendendo, né, casa e terreno e tudo mais. E o endereço deles já estava nesse 117 Rue de la Harpe, né, em Paris, né? Esse 117 Rue de la Harpe que a gente encontra no primeiro livro que escreveu o Hippolyte Rivail, né, que foi no ano seguinte. Ou seja, eles já estavam em Paris em outubro de 1822. E muita gente foi a Paris fotografando a Rue de la Harpe, que é bem pequenininha, né? Começa perto do Rio Sena, sobe um pouquinho e depois ela para, né? É uma rua que de longe não chega ao número 117. Mas aí também, né, quando a gente vai nos mapas da época, a gente vê que essa rua era muito mais comprida na época, né? Só que ela foi completamente remanejada, né, e encurtada quando o Barão de Haussmann, né, fez os grandes boulevards em Paris, e no caso lá era o Boulevard Saint-Michel, né, que vem do Rio Sena, reto assim até o Jardim do Luxemburgo, e aí, né, fazendo a comparação da época com hoje, né, a gente pode ver que esse mesmo quarteirão ainda é bastante conservado, né, e fica aqui à direita, pode ver, né, essa aqui é a Sorbonne, fica bem pertinho da Sorbonne, né? Então, esse número 117 que podem ver aqui, né, corresponde a esse prédio aqui, que hoje é o 51 Boulevard Saint-Michel. Então, isso é outra coisa que a gente conseguiu averiguar recentemente, né? E é onde a mãe, o tio e o Hippolyte, né, estavam morando já em outubro de 1822, certo? A avó materna, né, que ainda vivia, porque ela faleceu em 1825, ela continuou morando naquela fazenda lá em Saint-Denis-les-Bourgs. Continuando, aqui são as coisas que constam das biografias, né? Inclusive essa do Zeus Mantuil e do Francisco Thyssen, né? Sobre o primeiro livro que ele escreveu, né? De 1 de fevereiro foi um anúncio, né? Que ele estava fazendo uma espécie de uma pré-venda, né? Aqui você vê, né? Rue de la Harpe 117, né? Já em fevereiro de 1823, né? Mas eles já moravam pelo menos 4 meses lá, né?
E depois, em dezembro desse mesmo ano, né, foi que saiu o livro, né, cuja capa vocês veem aqui à direita, né? A data foi colocada em 1824, porque era dezembro já, né? E na capa mesmo está escrito, né, discípulo de Pestalozzi, né? Ou seja, ele se apresentava, né, como discípulo de Pestalozzi, né? E no próprio subtítulo, né, esse curso de aritmética era segundo o método de Pestalozzi, com algumas modificações, né? Ou seja, ele realmente estava multiplicando, né, difundindo, né, os métodos pedagógicos do Pestalozzi em Paris, né? Isso é o que aparece desse livro, né, que é conservado lá na Biblioteca Nacional da França, e desses anúncios, né, que ficam no Journal de l'Imprimerie em Paris, né, sobre os prospectos e sobre o livro propriamente dito. Certo? Então, podem ver, né, que a mãe e o tio, né, foram lá bem perto da Sorbonne, né, certamente ainda, né, para facilitar a carreira pedagógica do filho, né? Porque são outras coisas, né, que a gente não colocou aqui, mas que a gente também já viu, né, é que a mãe e o tio estavam em Paris antes, né, 1807, eles iam regularmente a Paris, principalmente, talvez porque o pai, né, de Kardec estava em Paris por aquelas voltas, né, e o próprio François Duhamel, né, e a avó materna tinham um endereço na Rue de Lille, Rua de Lille, em Paris, né, que é onde, né, antes que Kardec morresse, né, ia se mudar a biblioteca, né, e o escritório da Revista Espírita ia se mudar para aquela mesma Rue de Lille. Não é o mesmo número, né, mas é na mesma rua, né? E naquela rua, né, uns 60 anos antes, né, já morava, né, já tinha provavelmente uma casa, um apartamento, né, a família Duhamel. Ô, Charles, Sim. ali tem o preço para as pessoas que assinavam o jornal, é isso? São 6 o quê? São 6 francos? 6 francos, sim. 6 Isso, francos para aquelas pessoas que que assinavam o jornal. aceitavam a pré-venda, né? Porque Uhum, o livro não estava impresso ainda. Ele fez essa subscrição, né? Como vocês dizem isso no Brasil, né? sim. Financiamento participativo já, né? É uma pré-venda, né? E Ah, sim, aí o dinheiro recolhido servia para fazer a impressão do é livro, impressão. né? E por les autres, como está ali? É 7 Quanto é? francos, isso é provavelmente para aqueles, né, que iam comprar depois, né? Ou seja, tinha um desconto para aqueles que compravam antes. É porque para mim está um pouco assim manchado. Então, era primeiro 6 francos para a Os inscrição, né? subscritores, né, a E o outro, e pré-venda, por les autres, e para os outros, 7 francos. 7. 7 D'accord. francos, é isso. E lá embaixo, E lá na parte. embaixo mostra que o preço final era 6 francos, assim mesmo, né? Quer dizer, Isso, a gente não sabe exatamente. se a pré-venda realmente funcionou ou se ele bancou também, né, com o dinheiro, né, que a mãe e o tio, porque o tio nunca casou, quer dizer, nunca casou, estava amigado também, mas não casou oficialmente e aparentemente também, entre aspas, né, não teve filhos, né? Uhum. Então morava em Paris, né, a mãe, o tio e ele. A E está avó registrado ficou. 2 volumes, né? Exato, tinha tomo primeiro e tomo segundo, né? Esses 2 tomos que ficam lá na Biblioteca Nacional da França. Inclusive, houve Sim. uma revisão depois, com o título ligeiramente diferente também, Uhum. certo? Então, agora a gente já está chegando nesse período de Paris. Me diz quanto tempo ainda tenho, se a Nós gente... temos meia hora, mas você pode avançar um pouquinho se você precisar. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Então, a outra informação que a gente encontrou, né, que é bem conhecida também dos biógrafos, né, é que entre 1824, né, ou seja, um ano depois que ele lançou esse livro, né, ele já era professor e tinha uma pequena escola primária, a escola do primeiro grau, que funcionava nesse endereço aqui, 9 Rue Richer.
ou seja, não moravam mais naquele 117 Rue de la Harpe, né? Que era um prédio com apartamentos e tudo, né? Não tinha, assim, provavelmente facilidade para ter uma sala de aula, e foram para esse outro endereço, né? Que vocês veem aqui, né? Rue Richer. Era uma casa que tinha uma área grande atrás, né? Para os intervalos e tudo mais, né? E foi ali, nesse endereço, né, que ele morava, então, com a tia, com a mãe e o tio, quando dirigiu essa primeira escola do primeiro grau, né? Que também saiu no Jornal de l'Imprimerie, né? École du Premier Degré, fundada e dirigida por, acho que é um erro, né? Colocaram NLD Rivai, na realidade é HLD Rivai, né? Etc., né, que era um prospecto, né, fazendo propaganda para aquela escola, né? E esse prospecto é de agosto de 1825, né? Agosto era o período das férias, né? E a volta das aulas, início das aulas, era em setembro ou início de outubro, né? Então, por isso que esses prospectos existiam, né? Naquela época, né, para conseguir os alunos, né, que era a escola Sim. privada, né, paga. Inclusive, aqui podem ver, né, que HLD Rivai, e aqui também podem ver HLD Rivai, tá certo? Então, lembram que na certidão de nascimento é Denisard Hippolyte Léon Rivai, certo? Isso. E ele sempre inverteu, né, desde que ele mesmo se nominava Hippolyte Léon Denisard, ou seja, foi ele que, vamos dizer assim, mudou a sequência dos nomes, certo? Foi ele que mudou a sequência dos nomes, né? De Denisard Hippolyte Léon para Hippolyte Léon Denisard. Que já está aqui no Na capa do frontispício da livro. obra, Na capa do exatamente. livro. Aí isso também não foi, deu alguns problemas também, né? Porque se o nome não bate 100%, né? Também tinha que ter um julgamento de notoriedade que era a mesma pessoa, né? Que a gente encontra em outros documentos mais tarde. Certo? E foi aqui, então, que ele começou a carreira pedagógica em Paris, né? Nessa escola de primeiro grau. Era provavelmente uma classe só, né? E começou, né? Nesse período, né? Que ele morava lá, de 1804 a 1927, né? Ou seja, de 24, 25, 26, 3 anos letivos, né? Nesse endereço que é 9 Rue Richer, certo? Depois a gente continua nesse mesmo ano, 1825, é o primeiro registro que a gente tem de ele ingressar uma sociedade científica, né? É a primeira sociedade científica que ele ingressou, né? Que a gente encontrou o original do diploma que estou mostrando aqui, né? É essa sociedade de encorajamento para a indústria nacional. Ou seja, ele, como pedagogo, né, ele conseguiu ingressar, né, ele ficou conhecido, né, e conseguiu ser admitido como membros de algumas dessas sociedades. Né? E podem ver aqui embaixo, né, a Monsieur Rivai, né, chefe de instituição, e homme de lettres, né? Rue Richer, número 9, né? Chefe de instituição, né? Que era o título dos chefes das escolas, né? Na época, registrados no governo, e homens de letras, né? Que é vamos dizer assim, literado, né? Que e esse endereço que a gente viu, né? Rue Richer, número 9, né? Que bate, né? Com esse outro documento aí da escola que ele tinha, certo? Continuando, depois a gente encontra o Rivai, né, em 1826, né, numa pequena revista chamada Le Petit Album de la Jeunesse, né, o pequeno álbum da juventude,
no qual, no número de 1826, né, o Rivai escreveu alguns artigos nessa revista, né? E o primeiro artigo que a gente encontrou foi esse, né? Que é um fragmento de um discurso sobre educação, né? Aonde e quando ele fez esse discurso não consta não, né? Mas realmente, né? A gente vê bem, né, os princípios educativos que ele seguia, né? Aqui não coloquei tudo, né? Seria uma transcrição completa. Para quem quiser, a gente pode também arranjar isso, né? O documento completo, né? Sobre esses discursos, inclusive esse pequeno álbum da juventude se encontra lá na Biblioteca Nacional da França, certo? E interessante é que a gente vê aqui, né? Ele fala, logo o primeiro artigo começa, né? L'éducation morale dépend d'une multitude de causes qui souvent paraissent minutieuses et qui néanmoins ont une grande influence, surtout dans un âge où le caractère est susceptible de recevoir toutes les impressions. Ou seja, né, a educação moral, já focalizando que a educação não é só instrução, né? E veja aqui, 26, ele tinha 22 anos, né? E mostrando a importância da educação moral das crianças, né? Numa idade onde, né, eles são como que nem uma esponja, né? Eles conseguem absorver esses ensinos morais, né? No período da juventude, né? Que a gente sabe depois, quando chega a adolescência e a idade adulta, fica mais complicado, né? Ou seja, esses princípios, né, de educativos, de ensinar também a moral, já estava perfeitamente, né, seguindo o modelo de Pestalozzi, inclusive, né, que também era baseado nesses princípios, né, presentes, né, nos discursos e na metodologia de educação que ele aplicava. Ele depois vai incluir no plano, né? O plano veio depois, né? O plano Então, para a melhoria da educação veio um pouco depois, mas já em 1826, né? Quando ele tinha ainda esse instituto lá na Rue Richer, né? Ele já estava baseado nesses princípios. Podem ver aqui embaixo a assinatura, né? HLD Rivai, né? Isso. Certo. E esse documento, né, podem fazer o download lá da Biblioteca Nacional da França, né? Procuram o Petit Album de la Jeunesse, né? São 2 números, né? Você vê um na página 10, o outro na página 33 a 35, que vocês podem encontrar, então, esses discursos. Nessa mesma revista, álbum, né, tem um outro artigo também do Rivai, né, sobre uma escola, né, que situada no Mont Jura, né? O Jura são umas montanhas que ficam na fronteira entre a França e a Suíça, né? Ou seja, do lado francês, né? Lado suíço, você descendo do Jura, chega na planície suíça, chega logo em Yverdon, entendeu? Então, é uma região que ele conhecia bem, né? Inclusive, ele diz numa das visitas, numa das viagens à Suíça, ou seja, isso também mostra que naquele período entre 1820, né, quando ele saiu de Yverdon em 1822, ele provavelmente viajava bastante para a Suíça, né? Não era mais aluno, né, membro do instituto, mas ele continuava viajando para lá. E aqui ele descreve, né, então, uma escola que ele achou uma escola modelo, né, pelo ensino dada lá, né, para senhorita C, né, ele não dá o nome, e elogiando realmente, né, os métodos educativos que ele via lá, que ele descreveu, né, nesse segundo artigo publicado nesse Petit Album de la Jeunesse em 1826. Certo? Continua mais um pouquinho. Sim. 1828, então mudou, né? Acho que a Rue Richer ficou estreito, né? Ele foi para a Rue Vaugirard, número 65, né? Em 1828, né? E Rue Vaugirard também a gente achou os mapas da época, né? Podem ver aqui, né? Se pode ver, né? Pelo tamanho do prédio, né? Bem maior, né? Inclusive também com um pátio atrás, né? Que era para, né?
os intervalos ou as atividades de físicas, né, dos alunos e assim por diante, né? Então, o instituto, a escolinha do primeiro grau, né, deve ter crescido, né, e funcionou ainda durante esses 28, 29 e 30, né, 3 anos, nesse outro endereço, 65, Rue de Vaugirard, certo? Para situar também um contexto histórico da época, né, isso foi na Revolução de 1830, né, que derrubou, né, o regime da restauração, né, os reis, né, que tinham voltado, né, e para um regime novamente mais republicano, né? Isso. E aí, esse é o último slide que eu preparei para hoje, né? Porque em 1831, a gente tem algumas cartas, né? Que ele escreveu para aquela que ele ia casar poucos meses depois, né? Amélie Boudet, e onde ele informa também, né? Que no mês de agosto e setembro desse mesmo ano, 1831, ele se mudou novamente, né, da Rue Vaugirard para Rue de Sèvres, né, onde funcionou, então, um instituto bem maior, né, um instituto Rivail, que cresceu, né, entre 1831 até 1840. Mas isso a gente vai, então, entrar Vai mais em desenvolver detalhe depois, né? no mês que vem, exatamente. Exatamente. Então, vamos ficar por aqui hoje, né? Agradecendo infinitamente pela atenção. Ô, Charles, nós agradecemos, sim, infinitamente as preciosíssimas informações que você sempre nos traz, pela seriedade com que você conduz essas pesquisas fundamentais, importantíssimas para o movimento espírita em toda parte. Então, o ICEB está muito honrado de receber a sua atenção e de nos trazer o fruto das suas pesquisas dessa forma tão direta, tão criteriosa e tão fraterna para todos nós. Nos agradecemos muito a você, Charles, por De estar nada. aqui conosco, não só desta vez, mas já também antecipadamente. Estamos agradecendo pelas próximas 3 palestras que você vai nos trazer sobre outros movimentos, outros momentos da vida de Rivail, Kardec, não é isso? Depois. Isso, E né? também do Vai ser movimento Rivail a espírita. próxima vez ainda, né? Que Ah, Kardec só a exatamente. partir de 1857. Exatamente. Então, nós agradecemos muito, muito a você essa criteriosa exposição. Muito obrigada. O ICEB está muito encantado e agradecido por isso. Você quer dizer mais alguma coisa? Sim, eu quero agradecer aí o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, né, por essa oportunidade, né, de a gente resumir, né, o estado das pesquisas, né. Eu também queria aqui homenagear um outro colega pesquisador lá do Brasil, né, que é nosso irmão Carlos Sete Bastos, né, que escreveu esse livro Isso, aí, né, que vocês provavelmente conhecem, né, Espírito sob isso. Investigação, da editora do Centro Eduardo Carvalho Monteiro, né, lá em São Paulo, e nós fazemos muitas pesquisas juntos, né? Eu às vezes encontro alguma coisa, me envio para ele antes de ir dormir, e no dia seguinte, quando eu acordo, ele já vem com o complemento que ele achou, né? E bom, né, que a gente tem essa abertura, essa coisa colaborativa, totalmente desinteressada, né? Esse livro mesmo, né? A renda vai para o instituto Isso. e do meu lado também, né? Não fica com tudo que a gente tem gratuito à Isso. disposição de todo mundo, né? E isso faz que os documentos, né, acabam Circulem, chovendo, né? Inclusive circulem. uns documentos originais novos, né, que precisaria de 10 livros como esse, né? Vai precisar de 10 livros como esse para fazer descrição, contextualização desses documentos que apareceram, né? Você Agora, sabe que você... os primeiros documentos, inclusive, vocês viram, né? São aqueles 2 diplomas, né, que foram antes Sim, de 1831,
e tudo isso está sendo colocado no portal Projeto Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Procuram lá Projeto Kardec, vocês vão encontrar, e já tem uns 270 documentos originais lá, com fotos, né, de alta definição, com transcrição completa em francês e também tradução em português, né? E alguns deles, inclusive, já com alguns artigos de contextualização de cada um daqueles documentos, né? Ou seja, aí vai dezenas e dezenas de outros colaboradores, né, que mostram, né, a vantagem de fazer esse trabalho colaborativo nessas pesquisas, né, porque é tanta coisa que, né, não cabe nos ombros de um só, né? Exatamente. Exatamente, mas os ombros assim iniciais, os ombros paternos são de Charles Kempf. Agora, você também, nós estamos fazendo aqui, você fez várias referências ao Eduardo e ao Instituto. Você sabe que o Jader Sampaio também é uma pessoa muito ativa lá no Instituto. Claro. O Jader está aqui conosco também, aqui no ICEB, nesta oportunidade. É outro irmão, amigo muito querido. Muito querido, outro pesquisador seríssimo também, e nós estamos atrás dos grandes pesquisadores para trazer tudo aqui para o ICEB, e agradecendo a todos eles. Que bom, Charles, que bom, que bom. Também foi bom porque ficamos matando saudades, viu, de minha parte, para o meu irmão, meu amigo, Charles Kempf. Obrigada. Não é presencial, né? Mas pelo menos em virtual a gente mata a saudade online, pois é. A comunidade de pensamento é independente da distância. Exatamente, exatamente. Então, com nossa gratidão, Charles, nós nos reportamos agora, Jesus querido, ao teu coração grandioso, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos na condição em que estamos, agradecendo as bênçãos que certamente dispensastes hoje, mas que tens dispensado aos criteriosos trabalhos de pesquisa do nosso querido irmão Charles Kempf. Que ele possa continuar se conduzindo nessa linha de pesquisa preciosa para todos nós, e que o Instituto de Charles Kempf e o nosso Instituto possam caminhar juntos, sempre, Jesus, sob o holofote do teu coração. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.